Eu falo que o Sugimoto é doido e ninguém acredita. Sejam muito bem-vindos ao Bunker do MK, eu sou aquele que vos fala, e se você é novo aqui no canal, já solta o like, já dá o sino aí, valeu? No dia de hoje venho trazer para vocês 3 animes de minha indicação, tá? Na categoria com temas históricos. Mas o que é esse tema histórico? O tema histórico é quando o autor seleciona o período da história humana e adapta aquilo a bel prazer, né? Aplicando ali nuances, fazendo releituras ou mantendo ali mais próximo do original possível, tá? Alguns mais antigos, outros mais novos, mas todos com a nota bem acima da média ali no My Anime List, beleza? Então aqui vai a primeira indicação. Magi, The Labyrinth of Magic. Magi é fortemente baseado em um dos contos do Mil e Uma Noites, mais conhecido como Alibaba e os 40 Ladrões. Inclusive, nossos protagonistas, Alibaba e Aladdin, dão ênfase nesse fato. A história é ambientada no Oriente Médio, uma região parecida mais ou menos ali com o Egito, Sudão. Nesse mundo, nos é apresentado Aladdin, um garoto misterioso que carrega consigo uma flauta mágica, e nela habita um Jin, o famoso gênio da lâmpada. Aladdin conhece Alibaba, um jovem que ama dinheiro e tem grandes ambições. Neste mundo, nos é apresentado uma sociedade baseada em comércio. Inclusive, comercializam pessoas. Sim, um mundo em que a escravidão, infelizmente, fazia parte do dia a dia das pessoas. O que nos cativa logo no início da obra são os mistérios diversos do mundo de Magi. Um deles são essas grandes estruturas em forma de torre, as chamadas dungeons, ou seja, as masmorras. Dizem que se você conseguir completar uma dessas torres, ou seja, chegar ao topo dela, encontrará tesouros e artefatos mágicos. O anime tem aquele formato shonen, com progressão dos protagonistas de forma linear, tanto em força quanto aquele desenvolvimento do personagem. O anime conta com bastante violência, mas vou te falar, tem bastante censura, inclusive as cores do anime são bem claras e bem vivas, o que alivia um pouco esses temas mais pesados como escravidão, abandono familiar, traição e etc. Quero dar um destaque especial para o personagem da Morgiana e do Sinbad, dois personagens com desenvolvimentos legais. Inclusive o Sinbad, ele tem uma OVA só para ele, né, quando ele era criança ali, conta um pouco da história dele. Beleza? A história começa bem simples, mas desenvolve um universo muito rico com o passar dos episódios. A animação não é lá aquelas coisas assim, não. É bem simples, tem bastante censura, não mostra muito sangue, tá? Apesar do pessoal ser decapitado, ser cortado ao meio, fica aquela tarja preta assim, não dá pra ver nada. Não sei, talvez tenha alguma versão aí que eu não esteja sabendo que dê pra ver sem censura. Mas a trilha sonora, ela é muito bem trabalhada. A fotografia peca um pouco porque não tem muito plano aberto, tá? Só no comecinho ali, depois tem muito conflito dentro de casa, dentro de castelo. Então os planos são mais fechados. O ambiente em si é legal, bem trabalhado, iluminação maneira. E fora isso, é muito difícil de colocar defeito, tá? Próxima indicação. Vinland Saga. Vinland Saga é um anime lançado em 2019 pela Witch Studio. A história se passa por volta do ano 865 d.C., durante ali as invasões à Inglaterra anglo-saxã. Nosso protagonista, de nome Thorfinn, é um jovem viking, filho de um famoso guerreiro chamado Thors. Thors, apesar de sua fama em batalha, aposenta-se, escolhe viver uma vida recatada e isolada de toda aquela carnificina da época. Ele adota uma filosofia de vida, que um guerreiro de verdade não precisa de uma espada, e tenta passar isso para Thorfinn, seu filho, durante os primeiros episódios do anime. Após um evento trágico que aflige seu amado pai, Thorfinn sofre uma mudança repentina de personalidade. Busca vingança contra Askeladd, o líder de um bando de mercenários. Vinland Saga mostra as tragédias da guerra de seu tempo, moldando seus personagens de forma complexa e com camadas muito bem desenvolvidas e definidas. O destaque aqui que eu quero dar é para os personagens Askeladd ou Ashelato, para os japoneses, né? E para o príncipe Canute. Há 2 resets de personagem muito interessantes que mudam o fluxo da história 2 vezes durante a primeira temporada. Isso para mim já valeu muito a pena ter assistido a obra.
O anime conta com uma temporada no momento composta por 24 episódios. A última notícia de uma possível segunda temporada foi em 2021. Seguimos aguardando ansiosamente, Estúdio Witch. Segurei muito o spoiler, tá? Segurei bastante. Ali até o episódio 4 é mais lento, depois já começa a revelar muita coisa, tá? Inclusive Vinland Saga ganhou o Anime Awards 2020 como o melhor drama. Um destaque eu quero dar também, que eu já falei mais cedo, pro personagem do Askeladd. Que personagem inteligente, bem desenvolvido, com muitas camadas, e não tem o que falar. Não tem o que falar desse cara, é bizarro, muito bem desenvolvido. Outro destaque, primeira abertura, Mukanjo Survive Said the Prophet. Que abertura ótima. É aquela abertura que você coloca na playlist, coloca em loop no YouTube. É impressionante, muito boa. O design dos personagens é incrível, muito bem feito. Fotografia maneira, mostra bastante aquela parte de batalha naval, né, o pessoal entrando ali nas terras para fazer o combate, né, as estratégias de guerra são muito legais, inclusive bem fiéis às estratégias vikings. Se você dá uma olhadinha aí como é que eram, né, essas batalhas vikings, tem até aquele seriado Vikings que é muito parecido, mostra assim como é que os caras eram inteligentes, né, na batalha em si. Eles viviam para isso, né, cara? Os caras adoravam guerra. Como é um seinen, você já espera um pouco mais de violência, tanto física quanto psicológica. Então já se prepara aí, você que é fã de sangue, que é fã assim, de grandes estratégias mentais, né? Principalmente do Askeladd, né? Acho que eu não vou cansar de falar desse cara, que tem uma cena que é muito foda, muito maneira. Mas eu vou deixar pra você descobrir qual é. Beleza? Próxima indicação. Golden Kamuy. Com a primeira temporada, lançada em 2018, Golden Kamuy se passa por volta do ano de 1905, no pós-guerra Japão vs Rússia. A narrativa nos apresenta Sugimoto, ou para os íntimos ou vítimas, Sugimoto o Imortal, apelidado assim por seus feitos na guerra. E é nesse contexto que nosso protagonista tem conhecimento de uma história de uma grande quantia em ouro advinda de um homem da tribo Ainu. As autoridades em meio à guerra descobrem sobre essa grande quantia em ouro do homem Ainu e o prendem. Na cadeia, este homem da tribo Ainu começa a fazer tatuagens nos prisioneiros com a localização em mapa de onde estava aquele tesouro. Sugimoto então decide ir atrás desse tesouro e logo no início do anime junta forças com uma garota da tribo Ainu, chamada Azirpa. Azirpa é uma caçadora inteligente e perspicaz, que guia Sugimoto em sua jornada em busca do famigerado tesouro. O anime tem alívios cômicos e traz à tona o drama de se viver em um país pós-guerra. Quero dar aqui um destaque para os personagens Tanigaki, com um backstory sensacional, e também, claro, para o atirador Ogata. O anime tem 3 temporadas, a última notícia sobre a 4ª temporada foi em dezembro de 2021, anunciando também a troca de estúdios do Geno Studio para o Brains Base. É muito interessante ver o desenvolvimento do personagem do Sugimoto em relação ao personagem da Azirpa, porque ele é um cara que acabou de sair da guerra, cara. O cara tá acabado, com o psicológico destruído, matou, sei lá, uma porrada de gente, e ele entra em contato com aquela menina assim, de uma tribo, sabe? Uma coisa tão simples. E ela vai ensinando ele ali como é que tem um ritual certinho depois que você caça. Aí tem que agradecer a natureza. Então, tipo, você vê essas duas mentes entrando assim em conflito e o Sugimoto tentando entender, ficando meio perdido daquela gentileza daquela garota, entendeu? Isso é muito interessante. A animação em si é bem mediana. Inclusive no episódio 1 ou 2, tem uma batalha com o urso que tá em CGI, que é horrível, horrível, horrível. Mas esquece esse urso, cara. Passou ali do primeiro, segundo episódio, não vai ter mais essa porcaria, tá? Então, só ignora. Mas as batalhas em si são muito inteligentes. Você tá vivendo numa época de armas, né? Que você pode matar o seu oponente com um tiro só. Então o diretor ele consegue criar uma tensão muito legal sobre os snipers, né? Pessoal que fica escondido na neve, camuflado, você não sabe onde que tá o cara. E ele cria uma atmosfera assim de tensão que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Quero dar um destaque também pro dublador do Ogata, que fez um trabalho excepcional. É o Kenjiro
Tsuda. Ele é o dublador do Overhaul do Boku no Hero. Ele é o dublador do Nicholas do Gangsta, aquele cara que é meio mudo. E também é o Kento do Jujutsu Kaisen. Cara, ele tem umas falas absurdas. Principalmente que ele é um soldado, né? Que ele tem conhecimento de outras línguas. Então ele fala também russo. Então tem cenas que ele manda aquele japo russo ali, tentando negociar com os caras. Que trabalho excepcional desse dublador. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas 3 indicações de hoje. Espero que você tenha gostado pelo menos de umazinha delas. Comenta aqui embaixo qual mais te interessou. Comenta aqui embaixo também uma sugestão, quem sabe, para um próximo vídeo. Ajuda pra cacete, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.